Caro Maílson, reitero nosso agradecimento por sua generosidade em vir dialogar com os nossos jovens. Hoje e no dia 26, discutiremos consigo os principais problemas que as finanças públicas do Brasil enfrentam, particularmente o descontrole das contas da União, dos estados e municípios, as consequências para a nossa economia e propostas para superá-los. Essa é uma iniciativa do Instituto Fernando Brodel de Economia Mundial, da qual Maílson da Nóbrega é membro e conselheiro. Nosso instituto foi criado em 1987 por um grupo de amigos liderados pelo jornalista Norman Gal, diretor de pesquisa, com a missão de formar lideranças e propor respostas aos principais problemas institucionais do Brasil e de sua inserção na economia mundial. É este o propósito que nos guia hoje, reunindo jovens alunos do nosso programa Ciclo de Leitura, do Ceará e de São Paulo, alunos da FAAP, nossa parceira institucional de tantas décadas, e da Escola Comum, apoiadora dessa iniciativa. O grupo preparou-se para os diálogos com a mediação de Pedro Hércules, economista, membro do Instituto, a quem eu agradeço o excelente trabalho. Bom diálogo a todos. Eu passo a palavra, Norman, a você que concebeu essa iniciativa. Bom diálogo. Este problema das aposentadorias é um problema medular para o Brasil, um problema crítico para o Brasil. Hoje, no jornal Valor, é interessante que os políticos estão brigando. Este problema de relação entre estados e municípios e o governo federal é um conflito que vai definir o futuro do Brasil. O governo federal não pode continuar com este crescimento de gastos e também salários de judiciário e outras coisas que não pode sustentar isso. Ou se não partimos para uma inflação e acabamos cortando isso à força. Este problema vai sobrar para a sua geração. Então, Maílson não só foi ministro da Fazenda, que parou da hiperinflação no Brasil em 1987, mas ele é nordestino. Ele nasceu numa pequena cidade do interior de Paraíba. Seu pai era alfaiate e, por grande esforço, Maílson tem subido, tomou um exame para entrar no Banco do Brasil, no Serviço Federal, trabalhou no Banco do Brasil e vem subindo até chegar ao Ministério, ser ministro da Fazenda. Pouca gente no Brasil entende as finanças públicas e seus desafios que Maílson de Nóbrega. Então, Maílson, vamos ouvir a você. Obrigado, Norman. Obrigado, Roberto, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e esses jovens valentes que participam
do Círculo de Leituras. Olha, eu vou falar aqui sobre finanças públicas. E como vocês viram nessa introdução do Norman, finanças públicas é um tema super complexo. Os manuais de finanças públicas das escolas de direito, de economia, de administração, são muito volumosos, parrudos, às vezes 2, 3 volumes. Né? E, portanto, a gente podia ficar dias falando direto aqui sobre finanças públicas. Eu preparei uma apresentação aqui que vai se concentrar um pouco na parte histórica, a evolução institucional e política do orçamento nos últimos 3 séculos e pouco, né? E, em seguida, nas disfunções do orçamento no Brasil. As disfunções da época pré-regime militar, do regime militar e da democracia a partir de 1985, particularmente da Constituição de 88. E depois vamos abrir para a pergunta de vocês. O Roberto me passou algumas indagações preliminares, né? Eu vejo que vocês estão interessados em outros assuntos que não necessariamente o das finanças públicas. Mas como nós vamos ter 2 sessões, não é isso, Roberto? A gente vai ter, podemos deixar até a outra sessão só para pergunta, né? Porque eu acho que nós temos um monte de questões e dúvidas que pode preencher tranquilamente uma sessão inteira. Deixa eu ver se eu sei como é que... Eu posso apresentar a apresentação. Ah, está com você? Está comigo. Eu mandei para você, então vamos lá. Se pode aumentar o volume, Mailson, pelo menos eu, como um velhinho, pode ouvir melhor. O que o Norma pediu? Aumentar o volume até máximo. Deixa eu ver aqui se eu posso aumentar, só um minutinho. Aumentei um pouco. Aumentou aí? Eu acredito que isso funciona meio que automaticamente. É difícil aumentar o volume. Teria que ser do computador do Norma, né? Mas nós conseguimos ouvi-lo bem, Mailson. Tá bem. Eu ouço bem. Olha, o título é esse: Brasil, disfuncionalidades do orçamento. Próximo. Bom, aqui as origens básicas do orçamento público, começando lá em 1688. E um pouco até antes, né, 1215, que é a Carta Magna inglesa. Essa carta, como vocês já devem ter estudado, ela foi o resultado de uma rebelião dos barões feudais e do clero contra o rei João Sem Terra, que nas despesas com a guerra com a Inglaterra tinha empobrecido o Estado, tinha criado muitos problemas para os súditos do rei. Vamos lá. Essa Carta Magna, ela é considerada o primeiro desafio ao absolutismo real, né? Os barões feudais e o clero impuseram o documento ao rei João Sem Terra. Esse é um documento vasto, com cerca de 70 artigos, que versam desde a navegação no rio Tâmisa até direitos dos barões e, principalmente, as primeiras manifestações institucionais sobre o orçamento público, sobre política fiscal, né? A Carta Magna estabeleceu 3 princípios básicos. O primeiro, que o rei não podia cobrar tributo, nem criar tributo sem autorização do parlamento. E o parlamento começou a ser formado naquela ocasião, e o parlamento era a reunião dos barões e dos bispos. Segundo, que um tributo criado só podia ser cobrado no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte, não é? Isso é o princípio da anterioridade do tributo, que está presente em todas as constituições, inclusive a do Brasil. E a terceira, que abriu uma exceção. O rei podia cobrar o tributo no mesmo ano se fosse para tornar o seu filho cavaleiro, aquele que ia ser o herdeiro, porque isso gerava uma festa de vários dias, gastava-se muito dinheiro, né? O herdeiro era o príncipe de Gales, né?
Então, é aí que começou a tomar forma as regras que viriam a ser consolidadas na segunda metade do segundo milênio. A Revolução Gloriosa de 1688, também na Inglaterra, dá passos muito mais amplos para institucionalizar as finanças públicas. Vamos lá? Próximo. A Revolução Gloriosa ela transferiu a Revolução Gloriosa transferiu a supremacia do poder do rei para o parlamento. E aí acaba o absolutismo, é a primeira manifestação de fim do absolutismo no mundo, né? Ou pelo menos se conhece. O parlamento precisa ser supremo. Isso, inclusive, prevalece até hoje, né? O que significa que não se aplica inteiramente os princípios da divisão de poderes de Montesquieu, que o parlamento é supremo. Né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o parlamento pode ser overruled, como se diz, pode ser ter suas decisões contestadas pelo Poder Judiciário. E cria-se um orçamento anual aprovado pelo parlamento. As outras duas revoluções, a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1784, consagram também a ideia de que haverá um orçamento anual aprovado pelo parlamento. Né? Isso foi consagrado na Constituição de Filadélfia de 1787 e que foi ratificada entre 1788 e 1789, e o Congresso é que aprova o orçamento. Né? E aí vem a chamada legitimidade do orçamento. Não pode haver despesa nem receita sem aprovação do parlamento. Esse princípio foi consagrado na França pela Constituição de 1791, 2 anos depois, um ano e meio depois da Revolução de 1789. A Assembleia Nacional aprova o orçamento. Né? Essas são as origens básicas do orçamento público moderno. Próximo. Aí vem os princípios políticos do orçamento. O primeiro princípio é da universalidade. O orçamento tem que conter todas as despesas e todas as receitas do setor público. Próximo. O princípio da unicidade. Só pode existir um orçamento. Próximo. E o princípio da legitimidade. O Congresso aprova todas as despesas, ou seja, requer autorização legislativa. Só para um pouquinho aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso é levado tão a sério que se o Congresso não tiver aprovado dotações orçamentárias necessárias para o funcionamento de todo o governo é obrigado a fechar, chama-se shutdown, é obrigado a fechar várias repartições, porque não existe dotação orçamentária para pagar salários, despesas, etc. O governo manda para casa os funcionários, porque se eles continuarem trabalhando, a despesa está se realizando sem autorização legislativa. No Brasil, próximo, o Brasil não observava nenhum desses princípios, até 1987. Vocês vão ver como. E até hoje, se diz que o orçamento é autorizativo, ou seja, o governo cumpre o que quiser, afora os gastos obrigatórios. Isso é uma aberração histórica e institucional que é aceita pelos políticos, por economistas e por muita gente. Acha que o orçamento é um programa. Não, o orçamento é uma lei, e a lei tem que ser cumprida. Né? Inclusive, nos Estados Unidos, na época do presidente Nixon, em que houve uma ameaça de o Poder Executivo começar a controlar desse modo o orçamento, foi aprovada uma lei que deixou muito claro que nos Estados Unidos o orçamento é impositivo, ou seja, o Poder Executivo tem que executá-lo na sua inteireza. Vamos lá? Como é que era do pós-guerra até o regime militar? O Brasil tinha finanças federais, estaduais, municipais, institucionalmente atrasadas, ou seja, as regras não acompanhavam o padrão de finanças públicas
presente nos países ricos, na maioria dos países em desenvolvimento. Próximo. O orçamento da União já era o que se chama uma peça de ficção, porque ele não refletia as finanças públicas como um todo, né? Por exemplo, Brasília foi totalmente construída com recursos não orçamentários. A construção de Brasília não constou do orçamento da União. É inacreditável, né? Como é que foi isso? A Brasília foi financiada com crédito do Banco do Brasil para a Nova Cap, que era a companhia que construía a capital, né? Eu acho que é caso único, né, de uma despesa dessa magnitude sem trânsito pelo orçamento. Próximo. As emendas parlamentares eram ilimitadas. Os parlamentares faziam as emendas que quisessem. É assim nos Estados Unidos também. Mas lá nos Estados Unidos existe uma cultura de responsabilidade fiscal. E o Congresso não excede, os parlamentares não excedem esse poder de emendar o orçamento. Aqui era uma bagunça, né? As emendas parlamentares eram a maior fonte do déficit público no país. Vamos lá, próximo. O financiamento do déficit público era feito pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil era o financiador básico do Banco Central, porque aqui não tinha Banco Central nessa época. O Banco Central é um agente fiscal do Tesouro, não para financiar, mas para gerenciar a dívida pública. E o Banco do Brasil fazia isso emitindo moeda. E, portanto, o financiamento do déficit público no Brasil, nesse período, né, antes do regime militar, era uma fonte de inflação. Né? Próximo. O Banco do Brasil era realmente uma peça central nas finanças públicas do Brasil, porque ele exercia todas as funções do Banco Central, inclusive a de agente fiscal do governo, isto é, financiar o governo, gerenciar a dívida do governo, lançar os papéis do governo. O Banco do Brasil era realmente o centro das finanças públicas do Brasil, era uma espécie de centro do poder, não é? Ele financiava a agricultura, ou a indústria, o comércio, as exportações, sem precisar captar dinheiro. Ele emitia dinheiro para fazer todas essas funções, né? E mais de 95% do crédito à agricultura vinha do Banco do Brasil e eram fonte de subsídios implícitos. O que é subsídio implícito? É o subsídio implícito na taxa de juros. Por exemplo, a taxa de juros do mercado, suponha que fosse 10%. O Banco do Brasil financiava a 3%. Podia ser outro valor, estou só dando exemplo. Esses 7% significavam subsídio. E esse subsídio não aparecia em canto nenhum, porque ele era apenas implícito numa taxa de juros abaixo da taxa de mercado, né? Aí o Banco do Brasil era a origem maior do crédito ao comércio e à indústria. O sistema bancário brasileiro era incipiente, era tímido, né? Era pequeno, não tinha os grandes bancos, eram bancos, às vezes, de pequenas cidades, mesmo nas grandes cidades, eram bancos sem muita relevância, e financiava, basicamente, o desconto de duplicatas e de promissórias, né? E o Banco do Brasil tinha acesso ilimitado à conta de movimento com a SUMOC. A SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito, que foi o órgão que antecedeu a criação do Banco Central. A SUMOC surgiu em 1945 e o Banco Central veio surgir somente em 1965. A lei de sua criação é de 31 de dezembro de 1964, o último ano do primeiro ano do regime militar. Próximo. Isso é um resumo do resumo, viu? No período militar, aí já começou a melhorar, né? Houve avanços institucionais, por exemplo, a criação do BACEN, ou Banco Central. Mas prevaleceram vários atrasos institucionais. A conta movimento do Banco do Brasil no Banco Central, né? Que era o Banco Central, o Banco do Brasil sacava no Banco Central para fazer crédito e tudo mais, né? Proibiu-se o Banco do Brasil de financiar o Tesouro, foi outro avanço, né? Começou a aparecer vinculação de receita e despesa, ou seja, surgiu
a obrigatoriedade de aplicar 13% dos impostos, da arrecadação de impostos, em educação. Isso prevalece até hoje. Isso, eu costumo dizer que isso é uma forma primitiva de estabelecer prioridades. São raríssimos os países que fazem isso, e o Brasil só fez piorar essa vinculação de receita e despesa, é uma das fontes de atraso institucional no Brasil. Criou-se um orçamento monetário. O orçamento monetário era a consolidação dos balanços do Banco do Brasil e do Banco Central, e por esse orçamento corriam despesas tipicamente públicas, orçamento, subsídio, crédito para segmentos da atividade econômica. Por exemplo, o orçamento do Banco Central, da CVM, do Instituto do Café, do Instituto do Açúcar, do Instituto do Cacau. Esses orçamentos, eles eram financiados pelo orçamento monetário e não pelo orçamento da União. E a dívida pública, o que se arrecadava era para servir de fonte para o orçamento monetário e não para financiar o orçamento da União. O Banco Central era um banco de fomento, ele financiava a agricultura, as exportações, tinha equipes de análise de projeto, tal como o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, e assim por diante, né? E, não está aqui, mas 2 impostos, o IOF, que ainda existe hoje, e o imposto de exportação, a arrecadação desses impostos não ia para o orçamento da União, ia para o orçamento monetário. Aí o Banco Central financiava feiras, exposições, né, subsídios e assim por diante. Era um orçamento paralelo, sem controle do Congresso e da sociedade, né? E a Constituição vedou as emendas parlamentares. Eles foram de um extremo ao outro. Era liberdade total para proibição total. O Congresso, em relação ao orçamento, só podia ter 2 decisões, ou rejeitava ou aprovava. Claro, no regime militar, ele sempre aprovava. E, portanto, o Congresso não tinha qualquer participação na discussão e na formulação final do orçamento da União, que é a lei mais importante de um país, porque é essa lei que define as prioridades e a ação do setor público, do Estado. Próximo. O orçamento da União ainda era uma peça de ficção, né? Porque crédito oficial, crédito para agricultura, exportação, subsídios, eles eram via orçamento monetário, era parte do orçamento da União. Próximo. A receita tributária, como falei aqui, o IOF, Imposto de Exportação, era receita do OM, do orçamento monetário. Órgãos públicos financiados pelo orçamento monetário. Já mencionei, Banco Central, CVM, IBC, CEPLAC, Instituto Brasileiro do Sal, a CEPLAC é o Instituto do Cacau, né? E o Banco do Brasil era o executor do orçamento, né? Quem executava o orçamento do banco do país, do governo federal, era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha um departamento de execução orçamentária. Ele recebia ordens da Comissão de Programação Financeira, a CPF, e ele que fazia os pagamentos do Tesouro, ele que recebia os recursos, né? Realmente era uma coisa inacreditável. Não existia, por exemplo, fundamentalmente, um órgão no Ministério da Fazenda para gerir, né, a execução do orçamento. Vamos para frente? Próximo. A dívida pública interna e externa desse período se modernizaram, né? Criou-se mercado primário, secundário, a gestão da dívida pública passou a ser feita pelo Banco Central de forma muito mais eficiente, né? Nesse período, nós tivemos uma grande expansão da dívida pública, não para financiar o gasto público, mas para financiar o orçamento monetário, mas aí estabeleceram as bases do que é hoje a avançada gestão da dívida pública, agora pelo Ministério da Fazenda. Próximo. Agora, no período democrático, né, houve novos avanços institucionais. Entre 1987 e 1900... Desculpa. Entre 1900... É isso mesmo. Entre 1987 e 1990... Deixa eu ver aqui. 1980...
Estou fazendo confusão aqui. 1984 e 1986 houve vários movimentos de avanço institucional. Deixa eu fazer aqui um parênteses, também um pouco a parte de história. Nesse período, em 1982, 83, com a moratória da dívida externa mexicana, iniciou-se uma grande crise de dívida externa que afetou cerca de 40 países no mundo e praticamente todos da América Latina, né? Esses países, digamos assim, quebraram. Eles ficaram sem condições de pagar a sua dívida externa. Isso gerou uma série de acordos com o Fundo Monetário Nacional, o apoio do Tesouro Americano, o apoio de países da Europa, países ricos da Europa, né? E isso gerou um processo muito intenso de negociação, em que o Brasil assinou um acordo com o Fundo Monetário Internacional. E por coisa do destino, eu fiz parte da equipe de negociadores brasileiros com o FMI, né? Nós íamos e vínhamos de Washington para cá, e é nesse período, quando o país teve que cumprir certos compromissos no campo fiscal, que nós percebemos o atraso das finanças públicas. Por exemplo, o Brasil assumiu um compromisso de ter uma certa evolução na dívida pública. E ninguém sabia quanto era a dívida pública. Ninguém sabia quanto era a dívida pública total, quanto era a dívida pública das empresas estatais. Tinha uma funcionária do FMI, a Ana Maria Rull, uma chilena, que ela percorria, né, as empresas estatais anotando, né? Naquela época não tinha iPhone ainda, nem iPad, ela anotava na mão, né, o endividamento desse processo. Nesse período, o atual presidente do IPEA, o von Dollinger, ele preparou um estudo de 300 páginas para a gente calcular quanto era o déficit público, né? E depois verificou que não precisava, porque o cálculo do déficit público é uma coisa muito simples. É a diferença entre o endividamento de um ano e o endividamento do outro. Se um país deve 100 no ano e no outro deve 120, o déficit público foi 20, porque ele teve que tomar dinheiro para financiar os 20, né? Então, esse grupo trabalhou durante 2 anos, entre 84 e 80, entre 83 e 84, e no fim de 84 sugeriu um conjunto de medidas, né? Eu liderei esse grupo, havia mais de 150 pessoas do Banco Central, do Banco do Brasil, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Planejamento, do BNDES, assim por diante. Eram cerca de 150 pessoas. Nós propusemos uma série de medidas. Em primeiro lugar, era acabar contra o movimento do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil seria autorizado a operar em todos os ramos do sistema financeiro. Em segundo lugar, criar a Secretaria do Tesouro para gerenciar a dívida pública interna e externa e para executar o orçamento da União. A Secretaria propunha-se a extinção do orçamento monetário, propunha-se a unificação orçamentária e a transferência para o orçamento da União de todas as receitas e todas as despesas, ou seja, começamos a adotar o princípio da unicidade, não é? Ainda hoje isso não se completou, porque o judiciário tem orçamentos paralelos. Se vocês tiverem alguma curiosidade, eu falo sobre isso, né? Ainda tem esse atraso adicional. Os juízes podem autorizar despesas com a arrecadação de multas pelo judiciário, né? Isso é uma aberração institucional que ainda prevalece no Brasil, né? E os subsídios passaram a integrar o orçamento da União. Esse é um conjunto de reformas institucionais que deu um impulso à modernização das finanças do Brasil. Não conseguimos tudo ainda tem coisa para fazer, mas esse foi um ponto, não é, de virada para melhor, tanto na gestão do orçamento, como na produção de estatística de finanças públicas, né? A Secretaria da Receita, a Secretaria do Tesouro Nacional é hoje um dos principais centros de geração, não apenas da gestão financeira do Estado, mas de geração de informações que são consumidas pela comunidade brasileira.
não só o governo, mas instituições de pesquisa, universidades, analistas e assim por diante. A Secretaria do Tesouro Nacional se firmou como um dos principais órgãos das finanças públicas federais. Próximo. A Constituição de 88 aí piorou, né? Porque ela gerou desequilíbrios graves nas finanças públicas do Brasil. A Constituição de 88 ela foi muito importante porque plasmou, estabeleceu princípios básicos, né, que vinham do iluminismo, de garantia dos direitos individuais, da criação do checks and balances, de um sistema democrático, a clara divisão dos poderes, enfim, avanços muito importantes no campo político, avanços importantes no campo social também, pela criação de princípios de proteção aos menos favorecidos, né? Mas ninguém está contra esses princípios, sobretudo no campo social, mas eles precisam ser feitos com responsabilidade. E isso é que não aconteceu na Constituição de 88. A Constituição de 88 ela foi muito irresponsável do ponto de vista fiscal, né? Os constituintes se preocuparam em criar, né, os programas sociais, em transferir dinheiro para estados e municípios, em aumentar o universo dos beneficiados pela Previdência, em aumentar salários dos servidores públicos e vantagens, e não importava a consequência disso no campo fiscal, né? E por isso houve uma enorme transferência de recursos a estados e municípios. Para você ter uma ideia, 47% da arrecadação do imposto de renda, 57% da arrecadação do imposto do IPI foram transferidos a estados e municípios. E depois disso, teve novas transferências. Hoje, 49% do imposto de renda, 59% do IPI foram transferidos para o estado e município. Então, a Constituição, por assim dizer, destruiu o IPI e o imposto de renda como fontes básicas de financiamento do Estado brasileiro. Daí porque nós começamos, eu estava no governo nessa época, nós começamos a recorrer a outras formas de arrecadação. Porque, por exemplo, a Constituição aumentou muito o gasto previdenciário. Como é que financia isso? Você pode financiar de 3 formas: emitindo dinheiro, que gera inflação, emitindo dívida, que aumenta o endividamento público, ou aumentando a tributação. É a forma menos danosa de financiar o gasto público. Só que, para recorrer ao imposto de renda, a gente tinha que arrecadar o dobro, porque metade ia para estados e municípios. No IPI, tinha que arrecadar o triplo, porque 2/3 iam para estados e municípios, e fundos regionais de desenvolvimento, 1% para a área de desenvolvimento do Nordeste, 1% para o Norte, 1% para o Centro-Oeste, né? Aí nós começamos a criar as contribuições, porque elas pertencem 100% à União. Então, foi o mal menor. Isso piorou a qualidade do sistema tributário, mas não agravou a situação fiscal mais do que seria de esperar pelas decisões da Constituinte, né? E isso gerou uma expansão sustentável dos gastos sociais, principalmente da Previdência. Para você ter uma ideia, em 87, um ano antes da Constituição de 88, o Brasil gastava 4% do PIB em Previdência. Atualmente gasta cerca de 14%, ou seja, um aumento de 10 pontos de percentagem. Só isso explica o aumento da carga tributária do Brasil. A carga tributária do Brasil naquela época era 24% do PIB, agora é 32%, né? Então, grande parte disso foi a Previdência. E ainda tivemos que cortar o gasto para a Previdência. Onde é que cortamos no investimento? O investimento público, que era de 5% a 6% do PIB, hoje é menos de 1%. Daí a deterioração das estradas, a redução de gastos de recursos para ciência, tecnologia, esportes e assim por diante, né? E por isso, os gastos começaram a crescer, em média, 6% ao ano, ininterruptamente, porque os governos Fernando Henrique e Lula pioraram ainda mais a situação ao aumentarem o salário mínimo, porque o salário mínimo ele é a base, né, de cálculo da Previdência para certos níveis, né? O salário mínimo reajusta 3 de cada 4 aposentadorias no Brasil. E o salário mínimo aumentou 162% acima da inflação
entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula e Dilma, né? E, claro, o envelhecimento da população, mas a expectativa de vida aumentou, o país começou a envelhecer, e isso significa mais gastos previdenciários, né? E por isso chegou um ponto insustentável, e em 2016 teve que se aprovar o teto de gastos, porque nós estávamos caminhando para um abismo fiscal que levaria à insustentabilidade da dívida pública, e nós podíamos reingressar na tragédia da hiperinflação novamente. Vamos lá? A influência das corporações, né, elevar os gastos de pessoal. A Constituição de 88 efetivou no Serviço Público Federal mais de 400 funcionários públicos que tinham entrado sem concurso. E, além disso, criou o regime jurídico único, o RJU. Por esse regime, todos os funcionários públicos são estatutários. E, portanto, todo um trabalho que tinha sido feito durante 50 anos para migrar uma parte do servidor público para a legislação trabalhista, tudo isso desmoronou com a Constituição de 88, né? E o aumento do custo da folha de salários foi muito expressivo, inclusive pelos aumentos de salários nos governos do PT. Hoje nós temos ainda isso, tudo nós estamos vivendo por isso aí, né? Os salários do setor público no Brasil, eles são, para funções equivalentes, 60% a 80% mais altos do que no setor privado. E nós somos o único país que tem uma relação dessa magnitude, né? Nos outros países costuma ser abaixo o salário do setor público, né? Nós estamos vendo um anúncio agora de concursos públicos em que o servidor pode entrar no início de carreira ganhando R$30 mil por mês. Isso é o caso de Ministério Público e Judiciário Federal. Isso não tem nada no setor público, no setor privado. Para você ter uma ideia, os escritórios de advocacia aqui de São Paulo, do Rio, o salário inicial do advogado iniciante é R$3 mil. Se ele progredir, vai ganhar 50 lá na frente, mas isso leva 20, 30 anos para ele chegar. Aqui o jovem entra ganhando R$30 mil por mês, né? Novamente, isso não tem paralelo em canto nenhum do mundo. Vamos lá. Próximo. E tem o problema do erros e omissões. Isso é realmente uma coisa, eu diria, surreal, né? O que é isso? Na Constituição de 88, o relator do capítulo de Finanças e Tributação era o deputado José Serra. O presidente da comissão era o deputado Francisco Dornelles. Os dois grandes conhecedores de finanças públicas, né? O Serra tinha sido secretário de Planejamento de São Paulo e era um estudioso do assunto, e o Dornelles tinha sido secretário da Receita Federal, né? Os dois eram os maiores especialistas em finanças públicas do governo federal. Aqui por lá, o Campos e o Delfim rivalizavam com eles, né? Então, o Serra montou um grupo de especialistas para ajudá-lo a redigir esse capítulo, né? E eu tive a honra de fazer parte desse grupo. A gente ia toda noite para o apartamento dele e trabalhava até altas horas preparando esse relatório. E o Serra conseguiu um milagre. Ele, na proposta dele, o Congresso voltaria a poder emendar o orçamento, mas sujeito a algumas regras. Ou seja, o parlamentar só poderia ter aprovada uma emenda se ele cancelasse uma outra dotação. Isso tinha que ser compatível com o programa plurianual de investimento do governo federal. Não podia ser qualquer emenda. Ela tem que ser compatível com os objetivos maiores do país, não é? E alguém se lembrou, escuta, e se o orçamento tiver um erro, como é que faz para consertar? Aí nós pusemos lá erros e omissões. Então, pode emendar o orçamento por erros e omissões. O que aconteceu? No primeiro orçamento da nova Constituição, foi o orçamento de 1989, o relator do projeto do orçamento, um deputado baiano, chamado Tinoco, não me lembro do primeiro nome dele, ele achou o mapa da mina. Então, assim, o governo errou na estimativa da receita. Portanto, esse é um erro.
Então, o governo previu receita de 100 e eu acho que é 120. Tá certo? Quando ele coloca 120 lá, os 20 vão para a emenda. Então, aquela regra de cancelar uma outra dotação morreu. E, na época, eu e o ministro do Planejamento, João Batista, sugerimos ao presidente Sarney vetar o orçamento, porque aquilo ia se tornar uma regra. E o presidente Sarney, muito formalmente, ele não disse assim, mas vocês estão brincando comigo, né? Eu não tenho capital político para vetar o primeiro orçamento da nova República. Eu vou sancionar, e sancionou, e até hoje isso acontece. Né? A reestimativa da receita, isso perdeu importância com o teto de gasto, porque mesmo que arrecade mais, não pode gastar além do teto. Né? Mas durante muitos anos, essa foi uma fonte da festa, né, de emendas, tanto assim que chegou a um ponto que foi necessário limitar. Né? Então, as emendas não poderão ultrapassar um certo percentual da receita. Se eu não me engano, em torno de 1%, 1,5%. Né? Mas está lá, o erros e omissões é uma coisa surreal do orçamento brasileiro. E aí, isso acabou gerando uma rigidez orçamentária sem paralelo. Ou seja, 93% do gasto primário do governo federal, isto é, exceto os encargos da dívida pública, tem destinação obrigatória. O governo só pode manejar para investimentos, para tecnologia, para o funcionamento da máquina administrativa, 7% do orçamento. Isso não tem rigidez igual em parte alguma do mundo. Né? Quando você olha em vários países, essa rigidez existe. Por exemplo, não pode, tem que ter uma verba garantida para a previdência, para funcionário público, mas isso vai a 30%, 40%. Nos Estados Unidos é em torno de 50%, né? Mas 96%. Né? E quando você olha as receitas líquidas do governo federal, isto é, depois de transferências a estados e municípios, do que sobra, 98% é para gastos obrigatórios. Né? Isso gera um orçamento disfuncional, porque o parlamento não exerce a função que a ele foi atribuída nessas 3 revoluções que eu mencionei aqui para vocês. Ele praticamente não tem o que decidir, já está tudo decidido. Ou seja, essas regras comprometeram os orçamentos para sempre. Então, o vincular a receita à educação significa que daqui a 100 anos você estaria gastando a mesma coisa. Talvez daqui a 100 anos a prioridade seja a velhice e não a educação. E daí porque o orçamento ele tem que ser decidido todo ano, porque a sociedade vai evoluindo, as necessidades vão mudando, os desafios vão mudando. No Brasil isso não existe. É o que eles decidiram para sempre. Vamos lá. Próximo. Isso resultou, como eu já mencionei aqui, num aumento sistemático dos gastos, que é a origem do teto de gastos, ainda hoje em vigor, que é a Emenda Constitucional 95, número 95, de 2016. Mailson, o que fazemos com isso? Daqui a pouco eu chego lá. Vai ter um slide sobre isso. Vamos lá. Próximo. O que fazer? Atendendo ao pedido do Norman. Passe de mágica, eu criei um slide aqui, Norman, para atender o seu pedido muito relevante. Olha, em primeiro lugar, uma coisa de natureza geral, você tem que racionalizar a estimativa da receita. Né? Não pode ser mais o Congresso dizendo que está errada a estimativa. Próximo. Como é que faz com isso? Né? Próximo. Olha, você cria uma comissão tripartite constituída de consultores do setor privado, representante do Congresso e representante do Poder Executivo. É assim na Alemanha. E essa comissão, ela estima, em bases técnicas, quanto é a receita estimada para o exercício seguinte, que vai ser objeto do orçamento. E aí ninguém muda, né? Não aparece lá um engraçadinho de um parlamentar dizendo que ele tem uma estimativa melhor. Né? Próximo. Isso aí é muito simples de fazer, não sei se vocês vão conseguir. Reforma para reduzir a rigidez. Ou o Brasil encontra uma forma de reduzir a rigidez
ou nós não temos muito futuro como país que pode crescer segundo o seu potencial teórico, né? Vamos pro próximo. O que é preciso fazer nessa área? Vamos lá. Não está funcionando? Uau. Quem está passando? Catarina, pode passar para a gente. Oi, Catarina. Acho que a Catarina congelou. Tá bom, antes da função. Congelou a Catarina? Deixa eu colocar aqui. Olha, enquanto ela não vem, eu vou usar o meu aqui. Vocês não estão vendo, mas eu vou falar de forma mais Agora clara. Voltou? Voltou. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Voltou. Tornar o orçamento totalmente impositivo. Isso é um avanço civilizatório. O que quer dizer isso? Como eu falei no início, aqui se diz que o orçamento é autorizativo. O governo cumpre o que quer, além das despesas obrigatórias, né? Então, acabar com essa história de orçamento, como é que chama? Autorizativo, né? Isso fica mais difícil, porque toda vez que vier uma crise, por exemplo, tiver que cortar gasto, tem que voltar o orçamento para o Congresso. Mas é assim em todo mundo. Por exemplo, na crise de 2009, na Europa, né, quando Grécia, Espanha, Irlanda, Islândia, né, vários países tiveram que recorrer ao apoio da União Europeia e do FMI, os governos se comprometeram com mudanças fiscais. E aí teve que voltar para o Congresso, né? Qual é a vantagem disso aí? A desvantagem é demorar, ser mais complexo. Qual é a vantagem? Os cortes não são feitos por burocratas. Os cortes são feitos por uma discussão no Congresso. Então é o seguinte, escuta, vai cortar onde? Vai cortar na educação ou no investimento público? Vai cortar na saúde ou na infraestrutura? Isso fica mais legítima a tarefa de fazer o corte, e mais transparente, né? Não é um burocrata que faz o corte. Isso aí, não sei se vamos conseguir um dia. Outra, para frente. Sim, antes disso, eliminar, ali na reforma para a rigidez, eliminar a vinculação de receita e despesa em favor da educação e saúde. Isso aí é uma batalha e tanto, porque as corporações da saúde e da educação não vão abrir mão disso, né? Porque isso lhes dá um conforto, isso lhes dá um poder, né, de ficar a salvo de crises. O dinheiro sempre tem lá. E isso tem sido fonte de desperdício, né? Não é por aí que o governo vai melhorar a sua educação. Para você ter uma ideia, por força dessas vinculações, o Brasil gasta em educação mais do que a média dos países ricos, acreditem ou não. O Brasil gasta em educação 6,2% do PIB. A média da OCDE é 5,8%. E isso não representou grandes melhoras na qualidade da educação brasileira. Claro, contribuiu para universalizar a educação fundamental, melhorou o número de anos de estudo, mas não contribuiu para a qualidade. Tanto assim que o Brasil está na rabeira, né, dos testes internacionais, particularmente do PISA, o teste do PISA que é da OCDE. Então, por outro lado, os municípios e os estados são obrigados a gastar 25% da sua arrecadação de impostos em educação. Você tem municípios onde as crianças estão rareando, estão desaparecendo, por força das migrações e das mudanças demográficas. E o município continua obrigado a gastar 25% da receita. E se não gastar, um procurador do Ministério Público pode mover uma ação contra o prefeito por crime de responsabilidade, porque ele não gastou o que estava previsto na Constituição. E o prefeito começa a inventar creche, transporte, festa, e tudo isso foi gerando
desperdícios, né? Além da má alocação dos recursos públicos, né? E aí vamos ter que fazer lá na frente uma nova reforma da Previdência. Essa reforma foi feita, mas ela não impediu que a despesa da Previdência continuasse a crescer, apenas alterou a velocidade desse crescimento, né? Então, nas outras reformas, você ter corte de despesas à carga exclusiva do Congresso e desvincular o salário mínimo dos gastos previdenciários, né? O valor da aposentadoria, por exemplo, nos países desenvolvidos, a aposentadoria é reajustada, mas de acordo com a inflação, né? O aposentado não tem lógica que o aposentado tenha aumento de salários iguais àquele que é dado ao setor privado, aos trabalhadores na ativa, né? Ele tem que ser preservado dos efeitos inflacionários no valor dos seus benefícios previdenciários. Por exemplo, nos Estados Unidos, para citar novamente um país, e na Europa como um todo, as aposentadorias o valor das aposentadorias são reajustados de acordo com o índice de preço ao consumidor, né? A inflação ao consumidor, o custo de vida. Vamos lá? Próximo. Acho que acabou, né? Olha, parece pouca coisa, mas isso aí vai exigir, primeiro, grande liderança política, enorme capital político, a capacidade de convencer a maioria da sociedade que, ao desvincular vinculação de imposto à educação, não se está conspirando contra a educação. Nenhum país rico adota essa regra. E, mesmo assim, tem dinheiro para a educação, porque educação ninguém discute, ela é prioridade. E, portanto, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo dotam a educação dos recursos mínimos necessários ao seu desenvolvimento, ao avanço, né, da educação fundamental, média, superior, a parte de pesquisa, pós-graduação e assim por diante. A mesma coisa com saúde, né? O fato de não ter vinculação não significa que o Reino Unido não tenha um dos melhores serviços públicos de saúde, que é o National Health, né? Service, o NHS, certo? Então, são reformas para racionalizar o orçamento e, mais do que isso, devolver ao Estado a capacidade de planejar, a capacidade de estabelecer prioridades, a capacidade de usar os recursos da sociedade nos seus melhores usos. E, ao fazer isso, aumenta-se a produtividade, a eficiência, você passa a ter estradas melhores, você passa a ter pesquisa de melhor qualidade, você passa a ter um serviço público mais eficiente, e assim por diante, né? Em resumo, é isso. Ministro, primeiro, muito obrigado pela exposição, super interessante. Bom, eu sou o Pedro Eckert, eu sentei com os meninos aqui nas sessões anteriores, a gente leu alguns textos, como o senhor sabe, para tentar trazer um pouco do que é o debate hoje, das maiores preocupações ligadas às finanças públicas brasileiras. A gente leu, acho que na página da frente, né, o texto do Marcos Mendes, no modelo paper no começo do fim dos anos 2000. A gente leu também um relatório da Verde Asset, lá da equipe do Luiz Stuberger. A gente leu um artigo do senhor, uma entrevista do Mansueto Almeida e um artigo do Vitor Cesarini, a propósito das finanças públicas lá do estado de Minas Gerais, ali no começo do mandato do governador Zema. E aí, ministro, a gente preparou algumas perguntas, como você sabe, e a gente bate um papo sobre quais eram as principais preocupações ali. A gente escreve juntas perguntas, fizemos uma eleição entre eles aqui, entre o grupo dos 15 que participaram, e eles escolheram uma ordem de prioridades das maiores preocupações deles. E também tem uma ordem aqui de quem vai perguntar. Então, se o senhor permitir, acho que eu vou pegar essa última meia horinha aqui, a gente fala algumas perguntas, e que sobrar, a gente pode levar para o próximo encontro, a gente tenta fazer um pouco assim. Tudo bom? Tudo bem? Vamos lá. Fechado. Então, a primeira pergunta é para o Zaquias estiver... Se eu chegar a contar aqui online... Pois, Zaquias, se puder, leva a sua câmera aí para a gente, boa. Olha lá.
Vamos lá, então, né? Boa noite. Meu nome é Isaquias Nascimento Silva, eu sou do Ceará. Eu estudo na escola de ensino médio Flávio Rodrigues, de Croatá, e sou do estado do Ceará, né? Como eu já disse. Bom, aqui hoje, né? Eu vou falar uma das perguntas que a gente selecionou, que é a nossa primeira pergunta, né? Quando a gente começa a estudar sobre economia e entra em contato com esse assunto, várias perguntas surgem, né? E uma das perguntas que a gente surgiu foi como a sociedade pode ter um papel ativo nas fiscalizações das contas públicas e qual o mecanismo mais efetivo? Olha, Isaquias, bela pergunta, viu, cara? Muito legal. Eu acho que a sociedade pode e deve participar desse debate, inclusive do monitoramento das finanças públicas. E a maneira de formar isso, de fazer isso, é se organizar com esse objetivo, criar organizações que se dedicam, ONG, dizendo assim, né? Organizações não governamentais. Felizmente, nós já temos exemplos disso no Brasil. Lá em Maringá, no Paraná, a sociedade se organizou e criou uma comissão que monitora o orçamento do município. Eles acompanham o orçamento, escrutinam todas as peças do orçamento, vão para reuniões da Câmara Municipal, criticam no sentido de examinar, não é, as peças orçamentárias, e esse exemplo está se espalhando pelo Brasil. Já tem vários municípios, cidades, que adotaram esse modelo. É um dos modelos, né? O outro é você participar do debate, né? Na escola, no bairro. Né? Tem uma ideia que surgiu aqui em alguns locais do Brasil, particularmente em São Paulo, que surgiu no Rio Grande do Sul, que é o orçamento participativo. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, sabe? Que é a ideia de que a comunidade é ela que faz o orçamento, uma coisa de baixo para cima. Isso foi feito pelos governos do PT, mas, com todo respeito, isso tem muito de farsa, né? É muito mais uma encenação, porque você leva uma parte pequena do orçamento para a comunidade e dá a impressão que a comunidade decidiu sobre o orçamento. E isso é retirar do legislativo o poder. O legislativo está preparado para isso. O legislativo tem técnicos especializados. O legislativo tem banco de dados. O legislativo tem track record, né, o registro de orçamentos anteriores. Né? Então, você pode até participar das informações para preparar o orçamento, e não na decisão do orçamento. Porque como é que faz o orçamento? O orçamento ele é uma junção das demandas de várias unidades orçamentárias. Saúde, educação, esporte, cultura, infraestrutura, e assim por diante. Cada um faz o seu orçamento, e uma área do planejamento consolida aquilo, e olha o que aconteceu no passado, olha a disponibilidade do orçamento, é uma engenharia que gera o orçamento. Então, você poder, nessa fase preparatória, ter uma participação da sociedade. Né? Vamos dizer, aqui em São Paulo, a prefeitura de um bairro pode convidar representantes da comunidade para discutir. Mas o que a gente vai propor? Vamos propor a melhoria daquela praça, vamos propor um asfaltamento maior das ruas, vamos propor a iluminação mais efetiva, né, para gerar mais segurança e assim por diante. Mas não na fase de elaboração para a aprovação da Casa Legislativa. Né? Mas eu diria, a forma mais eficaz que até eu conheço hoje é essa do município, da cidade de Maringá, no Paraná. Eu sugiro, Isaquias, inclusive, que, como você tem condição, pega um Google e você vai encontrar essa comissão funcionando, e certamente eles têm história para dar para você começar a liderar aí em Croatá, né, um movimento nesse sentido. Daqui a pouco você está no Ceará inteiro, trabalhando num processo de monitoramento e participação
da sociedade no processo orçamentário. Ministro, a pergunta seguinte, super interessante, porque é algo que o senhor viveu bem de perto, né, na sua experiência ali no Ministério, e antes também, da Kailane Chandu. Kailane, faça a gentileza a pergunta? Acho que vai ser bem interessante ouvir a resposta. Estamos ouvindo, pode falar. Oi, meu nome é Kailane Chandu, eu tenho 16 anos, eu sou estudante do primeiro ano do ensino médio, estudo na escola Padre Luiz Figueiras, e eu moro na cidade de Nova Olinda, Ceará. E a nossa pergunta também, que a gente ficou em dúvida, é o que acontece quando um país para de pagar suas dívidas e como o calote na dívida afeta a inflação? Muito bem, excelente pergunta. Olha, quando o país passa de pagar sua dívida, ele vira caloteiro, digamos assim, né? E, portanto, ele perde inteiramente a confiança. De onde vem o dinheiro do Tesouro? Vem basicamente de três fontes: do que ele arrecada de tributos, do que ele recebe fora dos tributos, por exemplo, dividendos do Banco do Brasil, dividendos da Petrobras, do que ele arrecada pela concessão de serviços públicos, por exemplo, a concessão de estradas, ferrovias e assim por diante, né? Então, às vezes, é preciso investir mais do que o governo é capaz de gerar de receitas. É como se fosse uma empresa. Ela investe para aumentar sua capacidade produtiva. O governo pode se endividar para melhorar as estradas, a infraestrutura, e para isso ele toma emprestado. A dívida pública não é nada negativo, ela pode ser positiva. Ou seja, se através do endividamento público o governo melhora a infraestrutura e a economia vai crescer mais do que crescia, isso vai gerar arrecadação que vai permitir pagar a dívida, né? Isso é como numa empresa. Se ela amplia a sua capacidade produtiva e passa a faturar mais, os seus lucros vão aumentar e com isso ela paga a dívida, não é assim? Então, a dívida pública, em canto nenhum, ela é paga, né? Ela é gerenciada. Você tem um certo nível de dívida. Alguns países, como o caso da União Europeia, estabelece um limite. A dívida pública não pode crescer mais do que 3% do PIB. Por exemplo, é uma regra da União Europeia, né? Enquanto não se diz que vai pagar a dívida. O governo Margaret Thatcher começou a trabalhar em reduzir a dívida, né? Mas aí, até mais por razões ideológicas, né? Mas porque estava muito alta mesmo a dívida. Por exemplo, o Brasil, em algum momento, vai ter que pagar uma parte da dívida, porque ela está muito alta como proporção do PIB, né? A relação entre a dívida pública e o PIB no Brasil é mais de 80%, 85%. A média dos países emergentes com os quais nos comparamos, essa média é de 62% do PIB, certo? Então, suponha que o governo dissesse assim, não pague mais a dívida. O que aconteceria? Ele não teria quem financiasse essa dívida, porque os financiadores da dívida perderiam o seu patrimônio que emprestaram ao Tesouro. Mas a gente sempre pensa que o detentor da dívida, ou seja, o credor do governo, são bancos. Os bancos constituem a menor parte da dívida pública. Quem são os credores do governo? Quem é que financia a dívida pública? É um monte de gente. Por exemplo, investidor estrangeiro, né? Um fundo de pensão americano de professores, um fundo de pensão britânico, né? Da área de saúde, um fundo de pensão das empresas estatais da França. Eles olham para o Brasil, têm confiança e aplicam uma parte do seu dinheiro aqui no Brasil. Cerca de 20% da dívida pública brasileira, até recentemente, estava lá no exterior. Atualmente está em 10%, com essas confusões que a gente criou aqui, foi caindo a confiança, né? Imagina fundo de pensão. O que é fundo de pensão? Ele reúne contribuição de seus participantes, que são os funcionários de uma empresa, de uma organização, de um departamento do governo, né, de um banco, e ele acumula dinheiro para pagar as aposentadorias. Aí você aplica uma parte do dinheiro no setor
na dívida pública. Se o Tesouro não pagar, você quebra o fundo de pensão e as pessoas ficam sem receber a sua aposentadoria. Aí você vai vendo os desdobramentos, né? E como o governo tem que manter a máquina, tem que pagar os servidores públicos, tem que conservar as estradas, tem que investir o mínimo em ciência e tecnologia, tem que manter o Bolsa Família, tem que pagar os aposentados, e se ele não tem a dívida pública para complementar a arrecadação pública, ele deixa de pagar os aposentados. E aí como é que faz? Começa a emitir dinheiro. Então, a confiança no país cai, a percepção de risco do país aumenta. Então, os investidores que acreditaram no país tiram seu dinheiro e vão embora. E isso gera uma pressão na taxa de câmbio. A moeda nacional se desvaloriza. Hoje, por exemplo, um dólar é R$ 5,20 aproximadamente. Aí passa para 10. Quando essa depreciação de 100% acontecer, isso vai aumentar os preços, porque vários preços da economia são referenciados numa moeda estrangeira, geralmente o dólar. O arroz, a soja, o milho, a carne, o suco de laranja, né? Os minérios, tudo isso é referenciado, ligado a dólar. Se desvaloriza muito, aí você vai dobrar o preço do arroz, o preço do feijão, e assim por diante. Então, você gera inflação. E isso vai gerar o quê? Empobrecimento do país, afetando particularmente os segmentos menos favorecidos, que são aqueles que não têm conta em banco, não têm como se defender da inflação. Em resumo, não pagar a dívida é um desastre. Né? Poucos países terão como objetivo, nenhum país terá como objetivo não pagar a sua dívida. Aqui em Curau você vê um louco, né? Um louco diz assim, não tem que pagar os banqueiros tiram o sangue do país e tudo mais. Esses discursos que são feitos sem nenhum conhecimento, ele provavelmente não sabe que os banqueiros até uma parcela pequena dos credores do governo. Então, você teria a destruição da capacidade do país de crescer com estabilidade, né, política e financeira e econômica. E, finalmente, tudo isso geraria instabilidade política, porque o empobrecimento do país geraria vamos dizer, o desconforto. O empobrecimento é terrível, né? E essa massa de pessoas que sofreriam com o aumento da inflação, essa massa se torna presa fácil dos populistas. Vota em mim que eu vou resolver esse problema. E como é que eu vou resolver o problema? Dando calote na dívida pública, sem pagar os banqueiros, fora FMI. E tudo são frases de efeito, né, que podem animar alguns segmentos da sociedade, ingênuos, mas serão uma catástrofe. Porque elegeu o populista, aí vai piorar as coisas. Você está vendo o que está acontecendo na Venezuela. Os caras da Venezuela fizeram coisas parecidas como isso, né? A Venezuela, que era um país promissor na América Latina, né? Hoje é o país que mais empobrece na América Latina. O PIB da Venezuela hoje é metade do que era há 20 anos atrás. Eles têm hiperinflação. Né? O que ganhou a Venezuela com ações desse tipo, né? De não pagar a dívida interna? Ou frase de efeito, não se paga a dívida externa com o sangue do povo. O que pode acontecer é que existem situações que você não pode pagar mesmo. Não a dívida interna. A dívida interna você pode pagar porque você pode emitir dinheiro. Mas a dívida externa você não emite dólares. Então, por exemplo, em 1982, o Brasil enfrentou uma situação como essa. Não é? Um belo dia, o México quebrou, como eu falei aqui, né? E os bancos se contraíram e o país ficou sem acesso ao crédito. Então, como ele não tinha acesso ao crédito, ele não podia rolar, como se diz, a dívida. Como é que rola a dívida? Você tem tomar um empréstimo para pagar o anterior. Isso, todos os países fazem isso. O Tesouro lança papéis toda semana para captar recursos no mercado. Uma parte disso é para pagar os papéis anteriores, os títulos anteriores. Né? Então, como é que faz nesse caso? Você se senta com os credores, né? Chama o FMI para te ajudar, chama o Tesouro Americano para te dar um apoio, senta com os credores numa boa. Escuta aqui, meu amigo, olha o que aconteceu. Não tenho mais acesso a crédito.
eu quero pagar vocês, né? Porque existe duas formas de não pagar uma dívida. Uma porque você não pode, outra porque você não quer, certo? Quando você não quer, porque é aquela ação política. Quando você não pode, o credor diz, tudo bem, vamos sentar e ver o que a gente faz. Em alguns casos, como aconteceu nessa dívida externa, dá até um desconto. Por exemplo, o Brasil teve um desconto de 35% quando ele negociou a sua dívida externa. A Bolívia teve um desconto de mais de 90% na sua dívida externa. Mas tudo se faz de maneira civilizada, com negociações. Né? Não é decretando moratória, não é falando mal dos bancos, não é falando mal dos credores, porque os credores, afinal, confiaram no país, confiaram no governo e puseram o dinheiro dele. Você imagina você, Calani, se você pegasse sua poupança, pusesse no Tesouro Direto e o Tesouro não te pagasse, né? Isso realmente seria um desastre. Ou seja, nunca mais ia confiar no governo. O governo que faz isso, às vezes, levam décadas para recuperar a sua confiança, a sua credibilidade. E, nesse período, o país empobrece. Então, não pagar a dívida externa, especialmente se for de forma unilateral, tem efeitos muito negativos para o país, para o seu futuro, para a sociedade. E repetindo, o preço maior será pago pelos segmentos menos favorecidos. Porque os ricos vão ter dinheiro, os ricos vão fugir do país, os ricos vão se defender da inflação, o pobre não tem como fazer isso. Permite também só um acréscimo de um dado que é legal, talvez a turma tenha em mente, quando nos anos 80 o Brasil tinha uma dívida externa bastante relevante, enquanto hoje a dívida interna é muito mais relevante que a externa. Então a dinâmica no calote hoje passaria pelo seu valor de uma inflação direta, etc. O calote seria, digamos, um branco, né? Não é bem não pagar, né? É a inflação, etc. Seria o caminho para não pagar a dívida hoje. É isso mesmo. Seria mais dramático. E o Brasil, naquela época, não lançava títulos públicos do Tesouro no exterior. Ele tomava empréstimo em banco, mas títulos públicos não. O Brasil construiu um ambiente de confiança, né? E, inclusive, o Brasil conseguiu, no governo Fernando Henrique, e no primeiro mandato de Lula isso foi mantido, o Brasil se livrou do que se chama pecado capital do endividamento público. O que é isso? É um país não ter a capacidade de vender seus títulos públicos no exterior da sua própria moeda. Como é que a gente vendia título público? Em dólar, em euro, né? Em iene. Hoje, estrangeiro compra título público em reais. Né? Isso é uma grande conquista, né? Inédita no país. Isso tudo seria destruído, né? Porque ninguém conseguiria, mesmo que o Tesouro restabelecesse o pagamento da dívida, levaria anos com o pessoal desconfiado, certo? Será que esse cara vai fazer isso de novo? Então, eu não vou emprestar a não ser em dólar, certo? Então, bacana. A pergunta seguinte é da Mirna Nasser. E aí, a primeira de duas perguntas, olhando bastante para a questão aqui da pandemia e dos gastos excepcionais do último ano e meio. Né? Mirna, fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Mirna Nasser e eu sou voluntária no projeto Escola Comum, que, aproveitando só para introduzir ao ministro, é uma iniciativa que visa potencializar lideranças políticas em jovens das periferias de São Paulo. Bom, a minha pergunta é a seguinte: o Brasil fez altos gastos na pandemia e é um dos mais afetados em diversos aspectos. De acordo com o relatório elaborado pelo Verde Asset, o Brasil foi um dos países que mais gastou em proporção ao seu PIB. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, por exemplo, caíram abaixo da linha da pobreza e o desemprego segue alto. Qual foi o efeito desses gastos na vida das pessoas? Havia soluções mais eficazes do ponto de vista econômico? Olha, eu acho que não. Porque isso aqui foi uma emergência, né? De uma hora para outra, abateu sobre o Brasil uma pandemia, a pior dos últimos 100 anos, né? Essa pandemia, ela tem um efeito gigantesco e grave nos segmentos menos favorecidos, né? Especialmente
no Brasil onde é muito amplo o mercado informal. E de uma hora para outra, não só trabalhadores informais, mas trabalhadores de menor qualificação, pedreiros, entregadores de encomendas, empregadas domésticas, trocadores de ônibus, enfim, uma série de profissões de menor qualificação, e as empresas, por serem mais frágeis, são essas que quebravam, né? E, portanto, a perspectiva era de formação de um gigantesco desemprego que teria implicações sociais e políticas muito graves, né? No início, o governo hesitou, o ministro da Economia dizia, de forma completamente equivocada, que a forma de enfrentar a pandemia era fazer as reformas, né? Depois de algum tempo, eles convenceram que tinha que fazer alguma coisa de forma emergencial, como todos os países fizeram, né? O Brasil seguiu, de um modo geral, mais intensamente em uma área e em outra, o que aconteceu em todo o mundo, que é o seguinte: você teria dois grandes objetivos. Primeiro, preservar a renda dos segmentos menos favorecidos. Segundo, evitar ao máximo a quebra das empresas. Seja porque isso geraria um desemprego excessivo, seja porque a preservação das empresas era fundamental para quando a economia voltasse à normalidade. Porque se ela voltasse à normalidade sem as empresas, não ia adiantar muito, tá certo? Então, em resumo, essa foi a ação do Brasil. Então, na área dos indivíduos, a emergência foi: põe dinheiro na mão dessas pessoas, para elas comprarem feijão, farinha, farofa, sei lá, arroz, leite, café, açúcar, pagar o aluguel, né? E preserva o emprego. Preservando o emprego como? Através de um programa, né, que permitiu a negociação, a suspensão temporária de contrato de trabalho, a modificação do trabalho, em que a empresa poderia suspender o contrato de trabalho de 25%, 50% ou 70%, 75% dos seus trabalhadores. E o governo pagaria uma parte desse salário. Em alguns países, os países mais ricos, chegaram a garantir 80% dos salários, como foi o caso da Alemanha. Aqui no Brasil, não foi isso, pagava uma coisa parecida com o seguro-desemprego. Isso gerou, por exemplo, esse programa de preservação de emprego, salvou entre 10 e 15 milhões de empregos. Você imagina esse contingente que iria para a rua sem ter condições de se alimentar. E o auxílio emergencial, né, garantiu a sobrevivência de mais de 60 milhões de brasileiros. Então, esses programas cumpriram, sim, uma função social relevante. E para os grandes também teve providência. O Banco Central flexibilizou as regras em relação ao crédito, em relação a inadimplências, permitiu a negociação sem que isso afetasse os requerimentos de capital dos bancos. Isso evitou uma grande inadimplência, que as empresas não pudessem pagar as suas dívidas. Até as grandes poderiam quebrar também, né? Então, eu diria que sem essas medidas, mesmo com os erros que foram cometidos, e foram muitos erros cometidos, né? Não tem como não cometer erro numa emergência. Sem isso, a situação do Brasil da pandemia teria sido muito pior, porque, novamente, os segmentos menos favorecidos seríamos mais afetados. A fome atingiria não a classe média, não os funcionários públicos, não os ricos, mas os pobres das favelas, né? Aqueles que dependem do salário do dia a dia, quase do dia a dia, para satisfazer as suas exigências de alimentação, saúde e habitação, né? Não sei se eu respondi a tua questão, se ficou algo... Era isso? Não, era isso sim, o senhor respondeu. Muito obrigada. Nada. Vamos lá. Antônio Lucas Nascimento, não tem aqui na lista de nomes, você está nessa linha? É o Lucas Leite? Estou aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou aqui do Ceará, meu nome é Antônio Lucas Nascimento, sou de Mombaça, estudo na Escola de Tempo Integral Professor Pedro Jaime, estou concluindo o terceiro ano. E a pergunta que eu escolhi é: deveríamos manter o auxílio emergencial? Permita-me falar o porquê que eu escolhi essa pergunta. Porque
ao meu ver aqui, porque a gente conhece a realidade, quem convive aqui no dia a dia. E a gente tá vendo que o PIB do Brasil tá caindo, né? E vê que a inflação tá grande, a gasolina tá cara, muitas coisas estão caras. E o pessoal, nós aqui, de classe média, pode-se dizer que a gente, graças a Deus, tem um pão de cada dia. Muitos não têm. Mas a gente vê a necessidade do povo nesse momento, né? Porque o dinheiro que é para servir para o povo, muitas vezes é guardado. Pensam primeiro na economia. Eu já acho que devemos pensar logo primeiro no povo, não na economia, porque a economia pode ser restaurada, as vidas não. Ora, na verdade, muito boa pergunta, viu, Lucas? Na verdade, tem que cuidar dos dois, né? Você não pode cuidar só de um. Olhar só para a empresa ou olhar só para os trabalhadores. Tem que olhar as duas coisas, né? Isso, apesar dos desmandos deste governo do Brasil de hoje, isso foi feito de forma competente, tem que ser reconhecido, né? Tem que manter o auxílio emergencial? Não. O regime, o auxílio emergencial, ele é para emergência. Então, se a pandemia continuar depois de novembro, que é quando acaba essa fase do auxílio emergencial, aí tem que prorrogar. Fora disso, não é necessário, né? Fora disso, começa a funcionar os programas permanentes. Por exemplo, o Bolsa Família, né? O benefício de prestação continuada, né? Que dá uma aposentadoria de um salário mínimo a quem ganha, famílias que ganham um quarto, metade do salário mínimo, né? Esses programas têm que ser mantidos e até melhorados, né? E até ampliados. Existe uma proposta de melhora desses programas sociais através da eliminação de programas pouco eficazes. Por exemplo, o abono salarial anual, ele beneficia não os pobres, mas pessoas de classe média, e concentrar isso em programas, por exemplo, de amparo a pessoas que trabalham em empregos voláteis, né? Por exemplo, pessoas que trabalham na construção civil, terminou o prédio, não tem mais o prédio que dá na construção, pode não aparecer outro prédio na mesma hora, ele fica sem trabalho. Como é que faz nesse período? Né? Já pensou-se nisso, um programa para amparar as pessoas que trabalham que têm empregos muito, muito voláteis, né? Então, eu acho que vamos torcer, não para aumentar, para permanecer o auxílio emergencial para sempre, mas para que a pandemia acabe, o país normalize a sua atividade econômica, as reformas sejam feitas e comece a gerar mais emprego e renda para todos. Eu acho que vai ficar um pouquinho apertado para mais uma completa, mas na verdade pedir só um adendo nessa pergunta. Pode fazer. Que essa história da transmutação do auxílio emergencial em uma renda básica, renda mínima, renda Brasil, enfim, uma renda mínima, enfim, permanente, um programa permanente de alguma forma. Tem essa conversa, né? A que aparece de vários lugares, por exemplo, né, do PT, do governo. Queria que o senhor falasse sobre isso um pouquinho para a gente. Olha, eu sou plenamente a favor disso, né? Uma renda básica universal, esse é um assunto discutido em todo o mundo, alguns países já fizeram isso, né? Só que tem que fazer isso de forma responsável. Não é só tem que dar uma renda básica para todos. E se não tiver dinheiro para dar para todos, certo? Então, aí, nesse caso, a emenda é pior do que o soneto, digamos assim, né? Porque você vai emitir dinheiro ou dívida para poder financiar o programa, isso gera inflação, isso gera queda de confiança, isso gera uma queda do potencial de crescimento, e os efeitos da inflação e do desemprego serão muito mais graves do que aqueles que existiam antes do auxílio emergencial. Então, qual é a ideia que foi feito por um estudo que participaram, por exemplo, o Marcos Mendes, que foi pesquisador aqui no nosso instituto, né? O Norman trouxe o Marcos, ele ficou um ano conosco, não é Norman, o Marcos Mendes. O Marcos Mendes é um dos autores desse estudo. Então, você pega 3 tipos de auxílio social, né, de programa social. Um eu falei esse salário, né, o salário extra, que é pago aos trabalhadores, o 14º salário, o seguro-defeso, que é para pescadores, tem muitas distorções, e o seguro,
o salário família, né? O salário família, ele não beneficia os pobres, ele beneficia de pessoal que não é necessariamente pobre, né? Pega esse dinheiro e faz um programa mais inteligente, mais elaborado, né? Eu diria com ideias muito bem sofisticadas, que levou em conta experiências bem-sucedidas de outros países, e faz uma renda básica universal nesse campo, que garanta não apenas uma renda mínima para os atuais beneficiários do Bolsa Família, mas o apoio nos momentos eventuais, né, de perda de emprego, as oscilações do emprego naquela área em que esse trabalhador atua. Ministro, acho que a gente pode aproveitar aqui, dar o exemplo para a turma que não quer cumprir o teto, vamos cumprir nosso teto de 1h30 aí, já a conversa, para a gente deixar um pouco mais para a próxima. Obrigado demais, obrigado por quem perguntou aí pelas perguntas, tem mais várias aqui, a gente vai preparar algumas mais difíceis ainda para a próxima conversa. Roberto, fica à vontade de encerrar. Olha, deixa eu fazer uma observação aqui, Roberto. Claro. Roberto, desculpa, eu procurei ser o mais conciso nas perguntas, mas foram tão inteligentes e tão provocativas, né, que eu acabei falando mais do que eu pensava. Então, diminui o espaço para perguntas. Mas nós vamos ter 1h30 para perguntas no nosso próximo encontro, né? Inclusive, ontem eu conversei com o Norma, anteontem, né? O Norma tem umas perguntas muito interessantes para fazer sobre a questão dos municípios, né? E nós vamos ter a ocasião de colocar em pauta essas reflexões, essas preocupações do Norma. Norma é um brasileiro nosso, né, que se preocupa com o futuro do Brasil. Ele tem preocupações muito legítimas, muito corretas, né, sobre o futuro dessa relação entre os municípios e a União, entre os municípios e as finanças públicas, entre os municípios e a gestão pública. E tudo isso a gente pode debater na próxima semana, né? Eu acho que temos uma boa esquentada aqui, né, Roberto? Sem dúvida, Mailson. A moeda da nossa vida é o tempo, né? Então, eu agradeço profundamente a essa riqueza que você nos concedeu de passar esse tempo conosco, e a vocês, os jovens, e ao Norman, que idealizou esse encontro, para podermos dedicar tempo a pensar a vida comum, né? A vida que vai além do nosso benefício, mas a vida do nosso país, sobretudo das pessoas que mais precisam. E o Instituto trabalha nisso, né? Sonhando com uma sociedade menos desigual, mais colaborativa, de promoção da dignidade das pessoas. Esse realmente foi um movimento inicial da nossa conversa, um esquenta, né? Uma excelente conversa, riquíssima e provocativa. Em 2 semanas, no dia 26, nós teremos um outro diálogo. Mas na semana que vem, o grupo vai se reunir, nós vamos estudar, vamos amadurecer, e aí vamos falar mais especificamente do problema das contas e do equilíbrio, né, ou do desequilíbrio que vivemos nas contas dos estados e municípios. Não é, Norma? Você gostaria de dizer uma palavra de encerramento? Antes do Norma, deixa eu fazer 2 observações. Em primeiro lugar, o território é tão vasto, né, que pode ser que a gente não consiga vencer toda a agenda. Então, eu me proponho, se for necessário, Roberto, uma terceira reunião, tá? Contem comigo para isso. Em segundo lugar, é uma mensagem para os que estão participando, os jovens que estão participando, né? O trabalho que o Norma tem liderado, né, com a Catarina e todos que trabalham com eles aí, com a Catalina, né, que é o do ciclo de leitura, que é despertar as habilidades, o interesse, as vocações dessas pessoas, grande parte de origem humilde, mas gente muito inteligente, como a gente viu nas perguntas que apareceram aqui, gente que estudou, entendeu o assunto. Eu queria dizer para vocês que um dia eu fui um de vocês, certo? Eu morei numa cidadezinha que tinha 1.500 habitantes no interior da Paraíba, e o emprego era trabalhar na mercearia da cidade ou nos campos de cana-de-açúcar ou no escritório da usina de açúcar, né? E o meu pai, como disse Norma, era um alfaiate, meu pai era semi-analfabeto, a minha mãe era costureira,
Nós éramos 10 irmãos, naquela época tinha umas famílias muito grandes, e eu não sei por que razões a minha mãe achou que eu devia estudar, né? E naquela época só estudava, além do curso primário, o fundamental de hoje, as figuras mais abastadas da cidadezinha, né? E a minha mãe achou que eu devia estudar em João Pessoa, porque a cidadezinha só tinha o curso primário, né? E eu fui fazer o curso médio, e depois que eu entrei no Banco do Brasil, eu fiz o curso superior, né? Então, graças à minha mãe, eu tive um investimento forte em educação. Vocês estão tendo esse investimento agora, não só por suas famílias, mas pelo trabalho que, sob a liderança do Norman, o Instituto Fernando Brodel está realizando. E quem sabe, nesses grupos de vocês, como disse o Norman outro dia, não vão surgir outros Maílsons, né? Que vão fazer uma carreira, que vão galgar postos, que vão ter oportunidades, não é? Que a vida lhes dá. E olha só uma coisa, só para concluir aqui. Eu escrevi 6 livros. Um deles é um depoimento a um jornalista, né? E ele foi em torno do acaso, né? O acaso, ele esteve muito presente na minha vida. De uma hora para outra surgiu uma oportunidade. E o título do livro é O Acaso Beneficia Quem Se Prepara, né? Então, embora não sei se o objetivo fosse isso, mas todos os acasos, as oportunidades que surgiram, eu estava preparado. E por isso a educação foi fundamental na minha carreira. E é isso que vocês estão fazendo agora, buscando a melhora da educação, o maior acesso à informação, a capacidade de refletir com a leitura e de se preparar melhor. É isso aí. Maílson, eu gostaria de pedir no final da sessão, a próxima sessão, realmente isso foi muito esclarecedor. Vamos falar sobre estados e municípios no próximo encontro. A saída desses problemas institucionais, que são problemas econômicos, mais que são problemas institucionais. Eu gostaria que você, ao final do próximo encontro, como a sociedade pode observar os custos de um ajuste fiscal, umas mudanças que vão ser radicais e têm que ser bem explicados. Como pode a sociedade enfrentar isso? Isso é para o próximo encontro, não é para hoje. Mas eu vou te dar uma dica. Fundamental nisso chama-se liderança política, né? Mas a gente discute isso no próximo encontro. Então é isso. Obrigado, Maílson. E agradecemos muito sua contribuição. E você está estimulando uma nova geração de liderança. Ok. Foi um prazer. Adorei. Que bom. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pelo seu trabalho, a toda a equipe do Instituto e a vocês que se dispuseram a participar, se preparando, perguntando e continuando a crescer. Temos mais um encontro na semana que vem, mais um diálogo no dia 26, depois nós vemos o que mais poderemos fazer. Isso aí. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.